pode generalizar, claro, né? lógico. A nossa classe é muito generalizada, a gente sofre muito por isso. Mas é preconceito. Os bons isso. pagam a pelos maioria ruins. esmagadora é de boa gente. E é uma classe que todo mundo sabe o poder que tem, né? É igual aquela vez, a gente parou. É a parou o única Brasil. classe que se para o 80% país em 15 parou, dias, parou. entendeu? 80% Nenhuma outra da classe carga, consegue fazer e assim, isso. quando a gente fala carga, fala muito, com muita pressa, mas assim, todos os insumos hospitalares, e vocês naquela parada ainda garantiram a travessia dos insumos hospitalares. Que mas, era assim, obrigado a passar, né? e evidentemente que o Brasil precisa sair da retórica, sabe, da conversa fiada, da demagogia, para sentar. E não há solução para o caminhoneiro fora de um novo projeto de país. Acreditem nisso. Você pode... Resolve um pouquinho aqui, resolve uma coisinha ali, diminui um pouquinho aqui, ajuda. Mas, para resolver mesmo, o país tem que voltar a crescer. 10 anos sem crescer, zero chance. Nas condições que está aí, um caminhoneiro autônomo não está conseguindo pagar as Vai coisas. ser extinto. Vai ser extinto, vai todo mundo sair fora do mercado. isso, Está tudo vai bem, ser querem extinto. vender caminhão já, aproveitar que o caminhão deu uma valorização mais alta, pensando no futuro que talvez pode abaixar, e vai todo mundo sair do mercado. E Ciro, falando em idade, que o E aí tempo você passa... cai no oligopólio de grandes empresas e aí o frete vai ser mortal, porque não tem mais a competição que vocês garantem. Né, Bocão? Acho que hoje a gente vê muitos senhores aposentados de 80 anos ainda em cima do caminhão. Sim. Meu ex-sogro, por exemplo, é um que é aposentado há 13 anos, mas ele se aposentou com uma aposentadoria normal de qualquer outro trabalhador, sendo que ele passou a vida fora de casa, com risco de vida sempre gigantesco, que é o nosso, e ele teve que contribuir a mesma coisa que o outro trabalhador. Não teria que ter um plano de aposentadoria assim, mais eficaz para o caminhoneiro que arrisca tanto a vida fora de casa? Seria muito simpático eu dizer sim, vamos fazer um programa específico para os caminhoneiros, mas eu seria um mentiroso como o Bolsonaro. Deixa eu ver o que é que eu estou pensando nisso. O que é que eu estou pensando na Previdência? Eu estou pensando o seguinte, estabelecer um sistema previdenciário que tem três patamares. O primeiro patamar vai ser um programa de renda mínima, de um salário mínimo para todo mundo, pôde ou não pôde contribuir. Eu vou dar o nome desse programa de renda mínima senador Suplicy, porque ele lutou a vida inteira por isso. O segundo vai ser uma variante, não é, do sistema atual, que é com um teto. Então, você vai contribuir e vai receber para todo mundo, como uma transição, um teto que nós vamos discutir, 7 mil, 6 mil, 5 mil, enfim. A partir daqui, eu vou criar um sistema novo, que é o que a gente chama de capitalização. Qual é? Se o seu sogro quiser ter um pouco mais acima do teto, ele vai poder contribuir para a conta dele mesmo, não é para o governo. Vai ser uma espécie de caderneta de poupança dele mesmo, só que ele não pode mexer enquanto não recuperar, enquanto não implementar o tempo da aposentadoria. Nós já fizemos isso aqui no Ceará para os servidores públicos. Só para vocês terem uma ideia, a Previdência no Brasil está quebrada, aqui já está com um pequeno lucro. E funciona. Aí as categorias vão escutar. No estudo estatístico, eu até quero perguntar para vocês, mas no estudo estatístico que a minha equipe estudou, a renda média de um caminhoneiro brasileiro é R$28 mil. Eu achei muito alta. Claro que essa renda é bruta. Né? Os custos estão vai tudo sendo comido. Mas confere 28 mil de por renda ano? média? Não, por mês. Onde? Aí nós estávamos bem Não, situados. então a distorção está na questão das empresas. Não existe esse salário. Não existe esse salário. Não existe porque o nosso lucro está ficando tudo não é lucro que eu estou estrada. falando, é renda. Aí dessa renda você desconta. Você me falou que o frete que você traz de verdura e fruta é R$20 mil. Uma sugestão, aproximadamente. Isso quanto tempo você leva? Você faz 2 cargas dessa por mês? Faz. Então dá 40 mil. Não, é não, o de Ciro, mas voltar assim- come, não sobra o que Não, falando- para não, voltar a gente volta só tirando pra o gente- dinheiro da vinda. Só para a gente combinar onde é que nós estamos falando. A renda não é o líquido que fica para você. Depois eu tenho que descontar os custos todos. Porque a renda tem a ver com o padrão de aposentadoria. Por isso que eu estou perguntando. Né? No estudo que eu tenho, é de 28 mil. Que a renda não é o líquido, entendeu? Não é o que você bota no bolso, não é o que você leva para as crianças. Que aí você vai pagar o diesel, vai pagar tudo mais, né? E aí não Mas sei tá só trocando cebolinha, igual fala. Deixa eu só dar uma notícia boa aqui. A Trend, Ciro com os caminhoneiros, já é o 5º Twitter mais visto no Brasil. Parabéns, Opa, Ciro, viu? Parabéns a... Olha. né? Ó, Parabéns. eu vou só falar uma coisa aqui, não é uma pergunta, Ciro, é um conselho. O caminhoneiro é uma classe muito fácil de se identificar ela. É diferente se você for beneficiar os pescadores que estão na situação de apuro, você tem que criar um sindicato dos pescadores para cadastrar cada um deles. Os caminhoneiros autônomos estão identificados no Brasil com habilitação CDE. Esses são eles.
Então, Ciro tem um projeto para emprestar juro para esse autônomo, para essas pessoas, é só dar para quem tem habilitação CDE. Não mistura muitas pessoas físicas não têm essa habilitação, é só quem é o autônomo. Então, é como você possa identificar essa classe que é tão sofrida no Brasil, só por isso, entendeu? Já está na identidade do cara. Acho uma sugestão inteligente, pode ser o critério para muitas abordagens, mas deixa eu dizer diante de 2 líderes, nada substitui uma organização mais forte de vocês. Não é para exercitar a força que vocês têm contra ninguém, mas é para que vocês imponham respeito. Percebe? Porque chega a véspera de eleição, todos os políticos têm essa mania no Brasil. Falar, se você pegar o Lula é um encantador de serpente. Parece assim que esse país ferrado que está aí, ele não tem nada a ver com isso. Parece que não foi ele que arrebentou a economia do Brasil, parece que não foi ele que deixou esse sistema de impostos absolutamente perverso, essas contradições todas. E está aí, se apresentando. Desde 89, toda eleição é o mesmo. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Eu me lembro. Tá? E, na época, eu disse assim, olha, precisa ver aí, tem que fazer uma coisa organizada, porque não pode segurar as cargas do abastecimento dos hospitais. E eu acompanhei e foi muito, muito sério. E eu fiquei animado. Opa, eles estão organizados. Depois nunca mais se organizaram. Essa linha de crédito você falou que é igual a do produtor rural, do PJ que eu tinha falado aí. Isso aí, produtor rural não exige nada. Só para vocês terem uma ideia da roubalheira desse país, existe uma lei que obriga, que eles chamam de exigibilidade. Então, todo banco tem um pedaço do dinheiro que o banco tem, por lei, é obrigado a aplicar na agricultura. O que é que eles fizeram no Brasil? O Banco A criou uma agropecuária, A, o Banco B criou uma agropecuária B, o Banco C criou uma agropecuária C, e o Banco A empresta para a agropecuária do B, que empresta para a agropecuária do C, e o dinheiro só passa na contabilidade, não chega nada na agricultura. E o governo paga o subsídio. O Brasil é um país assaltado, estou dizendo a vocês. Paga o pato, o cidadão. É isso. É isso mesmo. Agora, Ciro, essa classe, como é que a gente consegue organizar? Já que ela não tem representatividade política, zero, e os caminhoneiros estão todos sofrendo, mas como é que consegue? Eu não sou um digno representante da classe dos caminhoneiros, porque eu não sou um caminhoneiro, Sim. Eu não me sinto representante deles, mas como é que esses caminhoneiros fazem para representar a classe, para eles se juntarem? Olha, hoje em dia, com a internet... Como é que isso aconteceu em outras categorias? Hoje em dia, com a internet, eu já fui PX, eu não sei se vocês ainda usam o PX. Muito. Eu já fui PX7, Bravo 1390, era o meu prefixo. Então, a base da organização é a comunicação. E a grande questão é tentar se organizar ao redor daquilo que a categoria pede e a partir daí, impor a todos os candidatos a agenda de vocês. Percebe? Nenhuma sociedade madura é apaixonada por político, sabe? Nenhuma sociedade madura no mundo é apaixonada. Não, esse candidato aqui... Porque no Brasil está desse jeito. O cara, se for Bolsonaro bate na mãe, chama Jesus de palavrão, anda pelado na rua, o cara, mito. O Lula faz as maiores loucuras, chama Jesus de palavrão. Estou dizendo aqui, comparando. Por quê? Porque virou um país de fanáticos. E aí a agenda, você cai na lambança, cai na conversa fiada. Então, o que eu sugiro a vocês? Se comuniquem, já surgiram lideranças, mas são lideranças que surgem já engajadas no Partido Encarnado, no Partido Azul, com a simpatia. Isso é burro. Cada um tem direito, cada um são cidadãos, tem direito de escolher, tem que ter sua paixão. Mas na luta da categoria, a chave aqui é se organizar, criar uma agenda objetiva, prática, e forçar todos os candidatos de todos os partidos, de todas as cores, a reagir àquilo. Fala para mim, o que você vai fazer nisso aqui? Percebe? E isso é a saída para todo mundo no Brasil. Sabe, não vai cair do céu. Ou a gente luta organizadamente para conquistar nossas coisas, ou aqueles que têm o poder real, porque o Brasil... Imprensa livre, ok, imprensa livre são 5 famílias, são donas da chamada mídia nacional. 5 famílias de milionários se reúnem, jantam em São Paulo e combinam. O que é que nós vamos dizer da greve dos caminhoneiros? É tudo um bando de bandido que estão falindo o país, não sei o quê, então, daí a pouco está o povo revoltado com vocês. Percebe? E é assim que a vida é no Brasil. Setor financeiro do mesmo jeito? Eles é que mandam.
o setor financeiro manda por quê? Porque essas 5 famílias, cada uma delas tem 10 bilhões de reais aplicados no juro alto. E sim, não estou me queixando, estou dizendo como é que se luta. Eu sou um exemplo de luta. Imagina, o que eu disse aqui, os caras não vão dizer, porra, o Ciro fez umas ideias ali que não dá para praticar. Não, o Ciro mostrou um livro e tal. Eles vão dizer assim, o Ciro é bocão. O Ciro é destemperado. Vocês vão ouvir isso de mim, às vezes, porque não dá para dizer que eu sou ladrão, não dá para dizer que eu sou incompetente, nem que eu ando mentindo, com demagogia. E eu tenho estrada. Então, estou procurando conversar sério com os caminhoneiros do Brasil por intermédio de 2 jovens lideranças, talentosos, inteligentes, queridos pela categoria. E essa é a forma. Ninguém vai dar nada para vocês. Ou vocês se organizam, não é? e obrigam a que a política reaja à agenda de vocês. Reagir não significa dizer eu estou de acordo, não. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é o prazo, isso aqui custa tanto, isso aqui não dá. Então, uma agenda prática. Como nós passamos aqui algumas conversas, algumas coisas, eu fiquei aqui, isso aí é justo. Mas, pô, vou defender que existe uma indústria da multa. Eu procurei ser honesto e tal. Pronto, perdi a simpatia de um bocado de caminhoneiro, mas é assim que eu sou. Ah, indústria da multa. Aí eu vou lá, viro o presidente, continua tudo igual. Ah, o filho da puta estava lá comigo, foi todo simpático, disse que era contra a indústria da multa e agora continua. Percebe? Mas pátio de PRF, não sei o quê, então eu acabo na primeira semana. É só me dar o nome. É só me dar o nome. E posto que hoje você abastece lá, amanhã, por exemplo, você não consegue abastecer lá, você para lá para dormir e você quer cobrar para você dormir. Eu acho que é um trem muito injusto. Completamente injusto. Agora, de novo, a selvageria do capitalismo é assim. Se eu tenho um terreno que é meu e você quer encostar o caminhão e dormir lá, eu não deixo você e eu posso chamar a polícia e mandar você embora. Percebe? Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer uma agenda pública. E eu acho que é justo, sabia? Na minha equipe já está aqui no meu... Está escrito aqui. De algumas coisas que já estão apalavradas, é o seguinte, grandes pátios nos principais entrocamentos públicos. Públicos. Eu conheço estradas... Isso é barato público, de fazer. Público quer dizer o governo tomando conta. Banheiro. Banheiro, sabe? Banheiro tal, tudo bem, você vai pagar o café, vai pagar não sei o que, tá, mas o banheiro limpo é o governo que vai dar. Você não é dar. Vai propiciar uma ferramenta de economia brasileira, uma condição mínima de dignidade. Isso eu faço, mas na primeira levada do governo.